Bem, que Deus o abençoe grandemente. Chegamos então ao ponto final da controvérsia sobre a voz dos sete trovões. Hoje nós então vamos à nossa última etapa sobre esse assunto e também a nossa última live sobre o Apocalipse, o último convite. Quero convidá-lo então para uma breve oração. Bendito Deus, soberano Pai, Criador eterno e todo-poderoso, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui reunidos para fazermos a transmissão através da rede social, levando às pessoas o conhecimento da sua palavra de forma muito especial, as profecias do Apocalipse. Mais uma vez suplicamos ao Senhor que o seu Espírito, ele ilumine nossas mentes, nos fazendo entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida diária os teus santos ensinamentos. Concede-nos o seu perdão, usa-nos como instrumentos em suas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Meu estimado irmão e minha irmã, filho e filha de Deus, durante algumas noites, de forma muito especial às sextas-feiras, nós estivemos levando até você a série sobre o livro do Apocalipse. Procuramos fazer o melhor que podíamos, dentro, evidentemente, das nossas limitações. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da cidade de Esperantinópolis, no Maranhão, procurou fazer o melhor para que você pudesse não apenas apreciar os ensinos da Palavra de Deus, mas que esses ensinos possam e façam uma transformação em sua vida, preparando você para o reino dos céus. Estamos fazendo hoje a nossa última live, e eu peço mais uma vez que o Espírito Santo me use e te ajude. O tema de hoje é sobre a voz dos sete trovões, terceira parte e última. Eu vou deixar aqui a minha Bíblia com meu estimado irmão, para que eu esteja mais à vontade aqui utilizando as mãos, tá? Podemos começar? Bom, para darmos início, foi sempre assim, nós sempre vamos recapitular alguma coisa, tá? E quando se fala sobre a voz dos sete trovões, você deve lembrar que nós já mencionamos aqui com você, dizendo que poucos, na verdade, instrutores bíblicos tratam desse assunto. E nós buscamos estudar para trazer aquilo que realmente está escrito. Não são palavras humanas, assim diz o Senhor. Então tenha uma coisa em sua mente, tenha uma segurança. O que você ouviu aqui nessas lives e o que você vai ouvir hoje, que você assistiu e vai assistir hoje, é palavra de Deus. Evidentemente que em alguns momentos nós trouxemos para você história geral, conhecimento através da história, porque a Bíblia, ela é história também, é história com H, história, e é história geral também, tá? Mas é a história do povo de Deus. É a história do grande conflito entre Satanás e Deus, sendo nós, seres humanos, o alvo desse grande conflito. Hoje não vai ser diferente, nós também vamos relembrar, na verdade, algumas coisas que nós já estudamos aqui nessa série. Vamos lá? Preparado? Então que Deus te abençoe esta noite mais uma vez. Vamos começar com Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14,
E também o capítulo 9, do versículo 20 a 27, trata deste assunto que é o calendário profético. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deus, ele traça esse calendário profético e dá detalhes sobre ele. Dentro desse calendário profético, nesses textos que estão aqui acima, que você depois pode ler na sua Bíblia com mais calma, você vai ver que esses textos mencionam até mesmo o batismo de Jesus, trata também da morte de Jesus Cristo, dentro desse calendário profético. E nós já o estudamos aqui, por isso nós não vamos deter-nos muito agora nele, porque já fizemos isso antes, tá? Mas uma coisa eu quero que você entenda, deixa o meu sonoplasta me tirar da tela, para você olhar bem o calendário profético, e entenda uma coisa: o último remanescente, o dom profético, ele é restaurado dentro desse calendário profético. A última etapa da Igreja de Deus, ela aparece aí a partir de 1844, e eu peço a você que você recapitule as lives anteriores, faça isso, tá? Veja, a igreja no estado de Laodiceia é a 7ª e última etapa da Igreja de Deus, e ela começa a partir do ano de 1844. O ano de 1844 é justamente quando começou o julgamento, o juízo investigativo lá no céu, com o Pai e o Filho. Portanto, esse calendário, ele é fantástico. Deus, ele revela através das profecias o que ele vai fazer. Portanto, a partir do ano 538 depois de Cristo, você vê aí, nós já estudamos também isto, tá? Você vê aí a questão do chifre pequeno, que nós já tratamos aqui, por isso é importante que você recapitule as lives. O chifre pequeno, ele lançou a verdade por terra, e o que ele fez, ele prosperou. Por favor, entenda, por favor, preste bem muita atenção. Aqui não é uma guerra entre uma nação contra Deus. Aqui não é uma guerra de poderes, não é Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma. Não são nações contra Deus. Aqui é uma guerra entre dois dos maiores poderes que existem no universo, o poder do bem e do mal. É o poder de Deus e o poder de Satanás em conflito, por causa de você e de mim. É uma guerra entre o bem e o mal. É uma luta entre Satanás, o mal, e Deus, o bem. É uma guerra. Satanás desencadeou uma guerra contra Deus. Isso aconteceu lá no céu e ele não perdeu a sua esperança de um dia vencer Deus. A gente sabe que não vai vencer, mas ele não perdeu essa esperança. Bom, quando você vê Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, que nós já estudamos aqui, você vê então Satanás usando o poder romano, o chifre pequeno, o poder religioso de Roma, que nós já tratamos aqui também, jogando a verdade por terra. Satanás joga a palavra de Deus por terra. E você sabe, essa verdade é a Bíblia Sagrada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus em João 17. Ele diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás sabe que a verdade liberta. Satanás sabe que é o conhecimento da palavra de Deus que liberta o ser humano das suas mentiras, dos seus enganos, das suas falcatruas. Ele sabe disso. Por isso a intenção de Satanás sempre foi lançar a verdade de Deus por terra. E impressionante, Deus disse que Satanás faria isso. Usando evidentemente o chifre pequeno, o poder religioso de Roma, ele usou esse poder e ele jogou a verdade por terra. E a Bíblia diz em Daniel 8, verso 12, que o que ele fez prosperou. Então, a partir do ano 538, e eu mais uma vez quero abrir esse parênteses aqui e fazer um pedido muito especial a você. Pastor Zacarias, eu não estou entendendo 538 o que é isso. Por favor, volte às lives anteriores, porque eu não posso recapitular todo, senão eu teria que fazer tudo de novo, tá? Então, a partir do ano 538, quando o Império Papal, e quando eu falo Império Papal, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um sistema, estou falando de um governo, uma forma de governo de Roma. Quando ele começou a perseguir os cristãos, e eu estou falando que é fato histórico, está nos livros de história geral, a época da Idade Média, a Idade Escura. A partir do ano 538 ele se levanta, e agora Satanás usa esse poder para fazer o quê? Para jogar a verdade por terra. E aí Satanás não vai usar só esse poder. Satanás ele tem um leque
Ele tem vários meios, vários métodos de enganar as pessoas. Mas o objetivo é só um: levá-las à destruição final, levá-las à perdição. Você acha que os anjos de Deus no céu tinham plena consciência que Lúcifer, quando estava lá no céu, ele era mau, ele era terrível, ele era um demônio? Não, os anjos não sabiam disso. Mas quando passaram a saber, já era tarde demais, já estavam expulsos do céu. Não tinha mais jeito. Portanto, Satanás sempre tem um poder de enganar, de mentir, de ludibriar, não só os anjos que eram de Deus e que se perderam, mas também a raça humana. Nesse período, a partir do ano 538, veio uma pergunta muito interessante: o que estaria acontecendo no mundo a partir desse período? Veja, Satanás então desencadeia uma feroz perseguição contra a Bíblia. Senta, amigo, senta, respira fundo e prepare-se para ver uma série de ataques que Satanás fez à Bíblia Sagrada. E aí você vai entender o porquê da voz dos 7 trovões. Presta atenção, respira fundo e vem comigo agora. Você lembra que nós estudamos aqui Apocalipse capítulo 11? Por isso, eu repito, é importante você assistir as lives anteriores. Satanás começa uma guerra para destruir a Bíblia Sagrada. Nós vimos a morte das 2 testemunhas de luto, que foi Apocalipse capítulo 11. Esse período começou em 1793, quando a França decretou que não há Deus. Olha o ataque. Satanás começa atacando então. Ora, amigo, para provar que existe Deus, eu preciso da Bíblia, eu preciso da palavra. Para provar a existência, eu não digo provar a existência de Deus, porque Deus não está interessado em provar a sua existência, Ele existe. Mas as razões para nós crermos plenamente em Deus, uma dessas razões, além evidentemente da natureza, a natureza prova que Deus existe. Prova entre aspas, porque, repito, Deus não está preocupado em provar a sua existência. Mesmo porque Gênesis capítulo 1 não começa dizendo: olha, eu sou Deus, eu sou assim. Não, ele diz assim mesmo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se tu quiser acreditar que foi Deus que criou ou não, o problema é seu, mas ele diz: eu criei os céus e a terra. Pronto. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a nossa norma de regra de fé e prática. Sem a Bíblia, como nós chegaremos ao céu? Pois Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso, o objetivo de Satanás era acabar com a Bíblia Sagrada, era destruir a Bíblia, porque é o livro mestre para nos guiar ao reino dos céus. Portanto, Satanás usa, aqui no caso, a besta do abismo, que é a França no caso, a partir do ano de 1793, quando a França então decretou: não existe Deus. Isso foi motivo de regozijo para todos os seus habitantes, e isso durou até o ano de 1797. Portanto, respira fundo, o ataque de Satanás contra a Bíblia começou. E aí o que foi que aconteceu? Durante esse período, amigos, a Bíblia foi queimada e ela foi abolida na França. Literalmente, como diz a Bíblia Sagrada, ela foi morta. Todas as igrejas foram fechadas na França e foi proibido a adoração a Deus. Perceba, Satanás usa um sistema de governo da época na França para fazer o quê? Decretar que Deus não existe. A Bíblia agora, ela perde a sua força, literalmente, como ela é morta. Literalmente por quê? Porque ela é queimada de forma literal, proíbe-se a adoração a Deus, e tem mais, e decidiram nessa época, que a semana seria de 10 dias, não mais de 7, o dia de descanso foi abandonado, no lugar, eles consagravam um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Olhe nos meus óculos, eles reservavam um dia dentre os 10, a semana passou a ser 10 dias na França, e eles reservavam um dia só para orgias e blasfêmia contra Deus. Amigo, isto é sério. Dali em diante, o mundo inteiro vai cair num abismo profundo, porque a partir daí, e nesse meio termo, um pouco antes, um pouco depois, e até os nossos dias, Satanás vem trabalhando com muita força, amigo, para afastar o ser humano de Deus.
para afastar o ser humano da pura palavra de Deus. Bom, o que foi que aconteceu ainda? Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. Veja, Deus não existe na França, tá? Deus não existe, igrejas são fechadas, os 7 dias da semana são abolidos, agora são 10 dias para a semana, não há mais dia de descanso, um dia é tirado para orgias e blasfêmias, e agora uma mulher imoral é colocada como deusa da razão, e todos devem adorar a essa mulher, uma imoral que foi colocada no lugar de Deus. Amigos, você pensa que o diabo estava brincando com isso? Presta atenção no que eu estou lhe falando. A voz dos 7 trovões era muito importante. Por quê? Porque a verdade está sendo jogada por terra. E se Deus não faz nada, toda a raça humana vai se perder. Bom, o que mais veio nesse carrossel de abominações que o diabo veio criando? Porque Satanás sabe que os seus dias estão contados. Satanás sabe que ele tem pouco tempo. A Bíblia diz, pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12 diz, pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que ele tem pouco tempo. Portanto, ele desencadeou um leque de abominações para enganar a raça humana. E aí vem mais uma. O que aconteceu? Em 1844, estamos dentro do calendário profético. Lembra? Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs. Dentro desse calendário profético, Satanás agora vem trabalhando nesses últimos dias. A partir do ano de 538, ele vem trabalhando fortemente para arrastar a humanidade ao ceticismo, à incredulidade, à abominação, à promiscuidade. Em 1844, Charles Darwin, me tire da tela aí, meu sonoplasta, por favor. Charles Darwin trouxe então a público a teoria das espécies. E no ano de 1859 é feita a publicação do livro A Origem das Espécies. O que isto dizia? A partir daí, veja, a França diz, Deus não existe. Ora, se Deus não existe, então Deus não criou o ser humano. Veja como Satanás é esperto. Ele é abominável, ele é imundo, ele é nojento, mas ele é esperto. Veja, primeiro, Deus não existe. Então ele levanta agora, a partir de 1844, vem então uma outra ideia, qual é? O homem não foi criado por Deus. O homem então vem dos macacos. Então Adão e Eva nunca existiram. E pasme, olha os meus óculos, olha aqui os meus óculos. Existe religião cristã, líder cristão, que diz que o caso de Adão e Eva é apenas uma metáfora. Percebeu aonde estão chegando alguns cristãos? Alguns líderes religiosos chegam a pensar e a falar e a publicar que o caso de Adão e a história de Adão e Eva era apenas uma história com E e não com H. É apenas uma metáfora, é apenas uma ilustração. Ora, se o caso de Adão e Eva é apenas uma ilustração, então aonde eu vou parar? Eu vou parar nisto aqui. Eu vou parar de que o homem veio do macaco, então eu vou analisar que Charles Darwin estava certo. Amigo, se o homem veio do macaco, Jesus Cristo morreu por filho de macaco, eu começo a não acreditar mais de que Jesus é filho de Deus. Eu não vou acreditar que um dia Jesus veio à terra, porque é impossível eu acreditar que Jesus Cristo é filho de Deus, vem à terra, morre para salvar filhos de macaco. Não. Você percebe? Satanás estava jogando duro contra a verdade da palavra de Deus. Bom, veja mais o que aconteceu. Em 1844 também, surge então o Manifesto Comunista. Pode me tirar da tela, sua prática, por favor. Veja, aparece então aí a partir de 1844 o Manifesto Comunista. E de 1842 até 1848, várias doutrinas comunistas se consolidaram. E em 1844, Karl Marx e Friedrich Engels trouxeram isso a público. Então veja, meu estimado irmão, irmã, filho e filha de Deus, isso aqui veio acontecendo, e olha onde nós chegamos. Respira fundo. Você está vendo que a partir de 538,
Satanás desencadeia, eu repito, um leque de abominações. Destrói a Bíblia, acaba com a fé na Bíblia, acaba com a crença na Bíblia, e a partir daí, aonde o ser humano vai se agarrar? Nós vamos ficar como uma canoa em alto mar, jogado pelo vento e pelas ondas, a ponto de naufragar, porque nós não temos aonde nos agarrar mais. Eu digo nesse período, por quê? Porque não há mais confiança na Bíblia, o povo está esquecendo a Bíblia está sendo deixada de lado, foi queimada, foi destruída. Bom, segura, tem mais. Aparece então o puro ateísmo, através desse homem, mais conhecido como Karl Marx. Karl Marx faz uma pergunta: quem é Deus? E ele diz: Deus não existe, Deus é um delírio. E ele diz: a religião é uma droga para o povo. Percebeu? Karl Marx chega ao ponto de dizer que a religião quer dizer religar o homem com Deus. Religião é religar o homem com Deus. Quem fundou a igreja cristã foi Jesus de Nazaré. Karl Marx está dizendo que religião, ele está dizendo que igreja, porque não existe igreja sem religião. Ele está dizendo então que isso é uma droga. Querido, que época incrível, mas respira fundo, tem mais. A partir de 1844, pode me tirar da tela de novo, sonoplasta, por gentileza. A partir dessa data, 1844, então, veja, surge então o espiritismo moderno. Amigos, preste atenção, por favor. Duas mulheres, duas irmãs, Margaret e Katie Fox. Essas duas irmãs, mais conhecidas na história como as irmãs Fox, elas têm experiências agora incríveis. A casa em Hesville era uma casa em que de repente apareciam batidas na porta dessa casa e não havia ninguém. O que começa a desencadear aqui, amigo, a partir dessas duas irmãs, é o espiritismo moderno. Aparece a partir de agora, entre aspas, tá? Comunicações com o além. Mortos que vão agora se comunicar com os vivos. Isso não existe na Bíblia. Satanás está jogando a Bíblia por terra. Os mortos não podem falar, os mortos não podem ouvir, o morto está morto, e nós já vimos isso aqui. Satanás agora traz a ideia, preste atenção por favor, a partir dessas duas irmãs, as irmãs Fox, mais conhecidas assim, Satanás desencadeia agora o espiritismo moderno. Ele sabe o que vem mais à frente, ele tem um plano. Por favor, preste atenção. Satanás, ele tem um plano. Ele vai agindo de acordo com o seu planejamento. E preste atenção, aqui começa então a ideia, a história desse espiritismo moderno, comunicação com quem já morreu. Aí vem essa outra senhora, há uma senhora conhecida como Madame Blavatsky, complicado, né? Nesse período surge essa Helena Petrova Blavatsky, complicado. Ela é fundadora da Sociedade Teosófica. Mas, Zacarias, que ensinamento essa mulher traz? E ela aparece, por incrível que pareça, ela aparece com várias passagens bíblicas, mas todas as passagens que ela usava eram espiritualistas, e ela negava a divindade. E ela era amiga das irmãs Fox. Satanás está jogando a verdade por terra, amigo. Ainda nesse período surge uma outra pessoa, Alice Bailey. Ela agora lança as bases do movimento da nova era. Pastor, eu não sabia que a nova era vai surgir nesse período. Olhe nos meus óculos. Amigo, olhe nos meus óculos. Desde quando convidamos para você, para assistir, para participar conosco desse
curso do Apocalipse, dessa série do Apocalipse, não convidamos você para pregar um culto, oba-oba, ou aleluia, glória a Deus, e deixa assim. Não, não. Convidamos você para conhecer a verdade. Preste atenção no que estou lhes dizendo. Essa mulher, ouça bem, Alice Bailey, ela afirmava que recebia mensagens do além, vinda de um conhecido mestre tibetano chamado Jishal Ku, e ele era conhecido como o mensageiro dos mestres. Olha, ela agora aparece dizendo que recebe mensagens do além, espiritismo puro. A Bíblia diz: a favor dos vivos não se consultam os mortos. Não se consultam. Veja, Satanás está levantando agora, está bem sentado, não vai cair. Satanás está levantando agora, meu amigo, a sua torre mais forte contra Deus. E qual é? Espiritismo puro. Porque foi por causa dessa ideia que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Por que, pastor? Satanás disse para Eva: tu não morrerás. Trouxe a ideia de que a alma não morria. Isso aconteceu no Jardim do Éden. A primeira pessoa, o primeiro ser que ensinou que a alma não morre foi o diabo. Ele disse a Eva, e Eva era uma alma vivente, Gênesis 2:7. Percebeu como Satanás agora está levantando, ele está abrindo um leque de enganos para a humanidade nesse período. Respira fundo, porque tem mais. Pode me tirar de novo. Aparece agora esse alemão chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche agora, presta atenção, hein? Ele então expressou a sentença: Deus está morto. Isso aconteceu pela primeira vez no terceiro livro do escrito A Gaia Ciência, publicado em 1882. Olhe nos meus óculos. Percebeu? Está avançando. Satanás então está criando a sua torre forte, amigo, contra Deus. Sem Bíblia, sem consulta à Bíblia. Deus não existe. A Bíblia não serve para nada. Religião é uma droga. E agora, para onde você vai correr, amigo? Se Deus não existe, a Bíblia não vale nada, e igreja, religião não presta para nada, é uma droga, você fica à deriva. Então o diabo diz: vem para cá, filho. Vem para o ceticismo, para a incredulidade, para a blasfêmia. Venha. E a raça humana, então, ela vai sendo guiada do jeito que o diabo vai ditando, porque não tem Bíblia, Deus não existe, religião não presta. E agora? Para onde iremos? Esse homem decretou a morte de Deus. E agora? Segura. Já bem próximo de nós, aparece então mais um homem, Aleister Crowley. Já bem próximo dos nossos dias, surge esse homem. Ele é considerado o maior dos magos. Ele criou as cartas de tarô e ele é chamado o pai do movimento da nova era. Interessante, ele era seguidor, né, da Madame Blavatsky e também de Alice Bailey. Viu? Percebeu? É uma linhagem de abominações. Satanás levantando, um morre e ele levanta outro, o outro morre e ele levanta outro, e vai morrendo, ele vai, e um pior do que o outro, cada vez mais. E percebe, eles vão criando novos métodos para levar o povo à descrença no Deus Todo-Poderoso e na sua pura palavra. Está bem sentado, amigo? Agora senta, porque agora vem para dentro do cristianismo. Satanás, ele também ataca, não só de fora, mas de dentro. Perceba, um pouco antes, aproximadamente em torno de 1820, surge Joseph Smith. E ele afirmava ser profeta e que recebia visitações de anjos e de João Batista, que trazia a ele mensagens de Deus. Mas por favor, preste atenção, raciocina, preste atenção. Joseph Smith, ele aparece dizendo que ele é profeta, tá? E ele diz que recebe mensagens vindas de Deus através de anjos e de João Batista.
João Batista está morto. Como é que João Batista está trazendo mensagem para Joseph Smith? Isto é espiritismo. João Batista está morto. João Batista não pode voltar. Ele está morto. A menos que alguém me prove na Bíblia que João Batista ressuscitou. Não tem. Não tem. Percebeu? Pessoas, agora, até pessoas religiosas estão sendo enganadas. Por favor, entenda. Eu não estou falando mal de Joseph Smith. Não, ele já é falecido. Mas veja, Joseph Smith foi enganado. E quem o enganou? João Batista? Olha nos meus óculos. Você lembra que uma vez, no livro do profeta Samuel, o rei Saul vai consultar uma feiticeira de Endor, e Saul pede para a feiticeira. Samuel já havia morrido, e Saul disse assim: olha, eu quero que tu me faça subir Samuel. E a macumbeira, de repente, aparece um ser para ela. Saul não viu, pode ler a Bíblia lá que Saul não viu. Quem vê o ser é a macumbeira, é a espírita, e ela diz assim mesmo. E Saul pergunta: quem você está vendo? E ela diz assim: eu vejo um ancião envolto numa capa, eu vejo um Deus subindo da terra. Ei, ela disse que aquele ser que ela estava vendo era Deus. E Saul entendeu que era Samuel e se prostrou. E eu pergunto: era Samuel? Por favor, preste atenção. Se fosse Samuel, primeiro, ele não teria aparecido dentro de um antro de espiritismo. Não. Segundo, se fosse Samuel, não estaria subindo, mas descendo, porque Samuel deveria estar no céu, mas também não estava, porque para o céu nós só iremos na volta de Jesus. Terceiro, se fosse Samuel, teria dito na hora para aquela feiticeira: cale a boca, sua blasfemadora, eu não sou Deus, só existe um Deus e ele está no céu. O ser que apareceu para a feiticeira não disse nada. Sabe por quê? Porque não era Samuel. Alguém apareceu para aquela feiticeira. E quem era? Quem apareceu para aquela feiticeira dizendo que era Samuel? A Bíblia diz: Samuel já era morto, e os mortos não voltam para aparecer para ninguém. Por isso, quando Joseph Smith, a história diz que ele recebia mensagens vindas de Deus através de João Batista, eu acho que era o mesmo Samuel que apareceu para a feiticeira, mas não era João Batista. Percebe? Pastor, que coisa. Não terminou, amigo. Satanás levantou uma guerra contra a Bíblia. Então preste atenção. Charles Russell, esse homem aqui. Pastor, o que tem ele na história? Nós vamos surgir um pouco mais tarde. Esse homem, Charles Taze Russell, com o movimento, atenção, respira fundo. Esse homem aqui foi o homem que deu origem às testemunhas de Jeová. Por favor, não estou falando mal de nenhuma denominação religiosa, estou citando história. Tá? Hoje, ele já não é aceito pela Torre de Vigília como fundador da igreja. Mas observe bem, Charles Taze Russell vem com o surgimento, como fundador, aparece aí como fundador, embora os nossos irmãos Testemunhos de Jeová não aceitem mais ele como fundador, mas vem a ideia: não existe a Trindade. Espera aí, não existe a Trindade? Não. Então me explica. Quem está sendo batizado por João Batista? O Filho. Quem desceu do céu sobre Jesus? O Espírito Santo. E quem foi que falou lá do céu dizendo: esse é meu filho? Foi o Pai. Então não existe Trindade. Então tu é doido e a Bíblia está errada. Percebe? Uma coisa, a princípio, traz-se a ideia de que Jesus não era Deus. Não, Jesus não era Deus. Só que hoje já dizem que Jesus é Deus.
mas que ele é um Deus menor. Eu não sabia que tinha Deus menor e Deus maior, Deus mais ou menos, Deus meio termo. Deus é Deus. E a Bíblia deixa bem claro, Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E o Pai é Deus. Pastor, dá para o senhor explicar um pouquinho sobre isso? Não dá. Dá para você assistir as lives anteriores. Lá está tudo explicadinho sobre a Trindade. Agora, preste atenção. Em 1950, já aparece outro. Ron Hubbard. Em 1950, nós vemos surgir esse homem, fundador da cientologia. Pastor, o que é isso, pastor? Cientologia. A doutrina que aparece a partir de agora com esse homem, eu vou chamá-lo só pelo primeiro nome, Ron. A doutrina que aparece por ele é a seguinte, vem aí, é o fundador da cientologia. O que é a cientologia? A cientologia diz que o ser humano tem um espírito dentro dele chamado Tetã, e que quando ele morre, esse espírito desencarna e reencarna. E depois ele vai e reencarna, e reencarna. E então você vai só reencarnando. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que você tem um espírito imortal. Mas a Bíblia diz que imortal é só Deus. Percebe que o diabo está jogando duro contra Deus e contra a Bíblia? Tem mais. Surge nessa época a consolidação da maçonaria com suas reuniões secretas. A fundação da maçonaria foi em 1717. Mas a partir desse período, é consolidada então. A partir de 1844 em diante, aí vem a consolidação. Tem mais? Uma pergunta curiosa. Amigos, olhe para ali, aquele lado de lá. Amigos, o mundo estava um caos espiritual. Por todos os lados, Satanás abriu um leque de abominações por todos os lados, atacando a Bíblia, atacando a Jesus, atacando ao Pai, atacando ao Espírito Santo, atacando a verdade. Por isso, a voz dos 7 trovões, amigo, ela era importante. Por quê? Porque a voz dos 7 trovões, amigo, é a voz de Deus, é Deus falando. João capítulo 12, verso 29, e em Apocalipse 14, 2, diz que a voz de Deus é como trovão. Então, evidentemente, a voz dos 7 trovões é uma mensagem de Deus, especial para esse período. Por quê? Porque eles estavam usando a própria Bíblia para tirar a verdade. Respira fundo. Deus precisava então trazer o povo de volta à Bíblia. Oh, Deus querido. Oh, Papai do céu, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Deus precisava trazer o povo de volta para a palavra, de volta para a Bíblia, porque ela é a regra de fé e prática, ela é a nossa âncora, ela é o nosso sustentáculo, ela é a lua que está debaixo dos pés da mulher. Volte às lives anteriores sobre isso. É ela que sustenta a igreja de Deus. É ela que nos sustenta a fé. Mas observe o que disse Amós, capítulo 3, verso 7. Presta atenção, respira fundo. Deus disse assim através de Amós: certamente o Senhor Deus, Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Respira fundo, respira fundo. Havia então um leque de abominações. Agora Deus precisa trazer o povo de volta para a Bíblia. E eu faço uma pergunta para você. Todas as vezes dentro da própria Bíblia, toda vez que o povo se desencadeava para fora da palavra de Deus, se desviava, se apostatava, o que Deus fazia? Me ajuda, o que ele fazia? Ele levantava um profeta. Para que ele levantava um profeta? Para dizer para o povo: vocês estão errados, venham para cá, aqui está a verdade, essa é a palavra. Percebeu? Toda vez na Bíblia Sagrada que o povo de Deus se desencaminha, que o povo de Deus é arrastado por Satanás para abominações, para descrença, para infidelidade, Deus levanta um profeta, e esse profeta vem com a voz de Deus e diz: voltem-se para o Senhor, voltem-se para a sua palavra, ela é a nossa âncora, senão vocês vão ficar naufragando nesse mar. Portanto, respira fundo, nesse período, Deus vai levantar um profeta. Para quê? Para chamar o povo de volta,
porque muitos estavam surgindo, mas surgindo levando abominações por todos os lados. Então respira fundo. Amigo, Deus sempre usou um profeta em tempos de crise para levar seus filhos de volta à sua palavra. Em toda a história, eu repito, em toda a história, Deus sempre levantou um profeta. Quando o povo estava indo praticamente perdido, Deus levanta um profeta para trazer o povo de volta à pura palavra de Deus. Bom, agora respira fundo. Você já viu o leque que Satanás tinha feito? O mundo estava indo para um abismo profundo da incredulidade. Mas Deus sempre levanta um profeta para trazer o povo de volta à Bíblia. Então preste atenção agora. Apocalipse capítulo 10, vamos à voz dos 7 trovões agora? Olha só. João escreve, e a Bíblia diz assim, e tinha na mão um livrinho aberto. Esse livrinho se refere às profecias de Daniel, tá? E pôs o pé, esse anjo, um anjo, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias palavras. E João diz, eu ia escrever, mas Deus disse, não as escreve. Pergunta, por que João não escreveu? E se João não escreveu, quem escreveu? Espera aí, pastor, alguém escreveu? É claro que escreveu. Por que escreveu? Porque é óbvio que o que Deus falou para João no capítulo 1, volte lá ao capítulo 1, a Bíblia diz assim mesmo, que Deus falou para João, escreve, tudo que você ouvir, escreve, aquilo que eu vou te mostrar, João, escreve, e João vai escrevendo, só que quando chega aqui, Deus diz assim, não escreve, então parei, se não era para escrever, por que Deus falou? Atenção para isso, se Deus falou, era importante, ou não era? Amigo, Deus não fala besteira, ainda mais, porque nós estamos em Apocalipse capítulo 10, quando está acontecendo um desapontamento. O capítulo 11 vai se desencadear com aquela história da Revolução Francesa, lembra? Tudo que a gente recapitulou, está vindo aí, está vindo a confusão. Então é óbvio que isso é importante. Mas Deus disse, João, não é você que vai escrever, fica quieto. Alguém devia escrever, mas quem? Respira fundo. Presta atenção. A linguagem que aparece aí aponta para o surgimento de um remanescente a partir do ano de 1844. A partir do ano de 1844, Deus vai levantar um remanescente. E nesse período, em que as abominações estão acontecendo por todos os lados, em que parece que Satanás está gritando vitória, vitória. Nesse momento em que o mundo está indo ladeira abaixo, Deus levanta um profeta para chamar a atenção do povo de volta para a palavra de Deus. E ali surge o último remanescente da profecia. Lembra? 1844 é quando vem a última etapa da igreja de Deus, a etapa em Laodiceia. Lembra disto? Oh, que maravilha, você lembra. Vamos voltar então ao calendário profético. Nesse período, você pode me tirar da tela, sonoplasta, por gentileza. Veja, nesse período aqui, no ano de 1844, quem estava no auge aí, era um homem chamado Guilherme Miller. Ele estudou as profecias de Daniel, ele estudou esse calendário profético, mas ele entendeu que em 1844 Jesus estaria voltando à terra, mas não era Jesus voltando, nós já estudamos aqui, era o santuário celestial que estaria se iniciando o juízo investigativo, nós estudamos aqui na live anterior. Mas a partir de que Guilherme Miller, ele não entendeu o cumprimento profético, a partir daí, surge então o último remanescente. Por favor, presta atenção. Presta atenção. Veja, a data é 1844. Percebeu? Justamente no período em que as maiores abominações estão se levantando. Quais são elas? Deus está morto. Deus não existe. Espiritismo moderno. Fala-se com os mortos, se comunica com os mortos. Justamente nesse período, amigo. Respira fundo, respira fundo. Nesse período, já estava profetizado. Deus levantaria o último remanescente profético. Deus levantaria a última etapa da sua igreja. A igreja no estado de Laodiceia. Nós já estudamos aqui as 7 etapas da igreja. Volte lá nas lives. Agora, preste atenção.
Deus sempre, sempre preserva um remanescente fiel. Deus sempre preservou um remanescente fiel. Na época dos apóstolos, quando todos condenavam a Jesus de Nazaré, 11 homens permaneceram fiéis. Quando Jesus morreu, todos imaginavam, acabou a história, acabou a história. Mas depois os discípulos se levantam no Pentecostes e começa uma nova história. Nesse período, amigo, a partir de 1844, está aqui, ó. A Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, dentro desse período, Deus estaria levantando o último remanescente, a última etapa da sua igreja, mas junto com essa etapa, Deus levanta então um profeta, para trazer o povo de volta à Bíblia. João, no Apocalipse, capítulo 10, verso 11, quando é dito a ele, primeiramente diz assim: João, não escreve, mas à frente Deus diz assim mesmo: é necessário que ainda profetizes. Ou seja, Deus está dizendo que ainda haveria quem iria profetizar. Ou seja, haveria alguém que ainda iria trazer aquele assunto que João não escreveu, mas queria trazer à tona. Pastor, quem nesse período foi levantado como profeta para a etapa final da igreja de Deus? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa sobre profeta. Na Bíblia Sagrada, só no Novo Testamento, aparece aí exemplos de alguns profetas. Por exemplo, João Batista, Jesus Cristo também. Só no Novo Testamento você tem também algumas mulheres, como Ana, 4 filhas de Filipe, João, que escreveu o Apocalipse. Eu estou falando com respeito ao Novo Testamento. Todos eles eram profetas. Agora, existem também, talvez para alguns não saibam disso, mas existem várias mulheres na Bíblia que eram profetisas. Miriam, Débora, Ana, as próprias que eu citei anteriormente, as 4 filhas de Filipe, eram mulheres que eram profetisas. Ou seja, a partir de 1844, Deus vai levantar a última etapa da sua igreja, a igreja no estado de Laodiceia, é o último remanescente, mas junto ele traz um profeta, que pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Mas pastor, quem foi? Vamos continuar com a história. Primeiro, eu quero que você entenda que nós somos, a partir daí, nós somos forçados a ver e também a entender que nós entramos em uma fase especial e que uma coisa está clara, claríssima: Deus não levantaria vários profetas que falam doutrinas diferentes. É óbvio que não. Deus levantaria um profeta verdadeiro, homem ou mulher, para levar as pessoas a crer no que está escrito na Bíblia Sagrada, para trazer esclarecimento sobre a Bíblia Sagrada. Bom, Deus nesse período chamou 2 homens. Ah, pastor, então foi esse. Segura aí. Ele chamou primeiro esse aqui. Ele é mais conhecido como Guilherme Foy. Ele era pregador milerita na época de Guilherme Miller. Ele era batista. Ele era de cor parda. Ele teve a sua primeira visão em 1842 e uma terceira visão próximo ao tempo da expectativa que eles criaram acerca da volta de Jesus em 1844. E ele viu 3 plataformas. Isso está escrito na enciclopédia SDA. Segundo homem que Deus chamou. Só que há um detalhe, voltando aqui sobre Guilherme Foy. Ele não aceitou o chamado de Deus para ser um profeta. Deus dá o livre-arbítrio. Pastor, peraí, mas uma pessoa pode ser chamada para ser um profeta e pode recusar? Pode. Eu posso te dar um exemplo de um que foi profeta de Deus e depois se apostatou. Pastor, quem foi ele? Balaão. Balaão era profeta de Deus e depois se apostatou. E morreu apostatado. Deixa ele falar sobre o segundo, que também não aceitou. Foi Hansen Foss. Hansen Foss, ele recebeu algumas visões no outono de 1844. Ele viu a caminhada do povo do advento para a cidade de Deus, ele teve uma visão sobre isso. Em uma segunda visão, ele foi advertido que se ele não falasse o que Deus estava lhe relatando, a responsabilidade seria tirada dele e colocada sobre diz a história, uma das mais frágeis filhos do Senhor. Isso também está na enciclopédia SDA. Agora respira fundo. Deus chamou então uma terceira pessoa.
Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado. Deus dá oportunidade a cada um. Então Deus chamou uma terceira pessoa, dessa vez uma mulher. Seu nome era Ellen Gold Harmon. Casou-se com um homem chamado Tiago White e o seu nome passou a ser Ellen Gold White. Pastor, quem foi essa mulher? Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827, no Maine, nos Estados Unidos. Ela morreu no dia 16 de julho de 1915, na Califórnia, aos 87 anos. Essa senhora, ela teve 70 anos de ministério. Ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos. Ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Hoje, há mais de 150 livros compilados que estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português. É a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecia, trabalho de publicações, nutrição e administração. A obra mais prima do viver cristão, o livro Caminho a Cristo, já foi publicado em cerca de 150 idiomas. Detalhe mais, ela é a quarta escritora mais traduzida da história. O primeiro é Lane, o segundo é George, o terceiro é Tolstói e Ellen White é a quarta escritora mais traduzida no mundo. Olha o que foi que ela escreveu. Um livro chamado Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 17 e 18. Olha o que foi que ela escreveu. Tomo a Bíblia. Oh, Deus seja louvado. Olha o que foi que essa mulher escreveu como profetisa. Tomo a Bíblia tal como ela é, a palavra inspirada. Me empreste aqui a minha de novo aqui, meu auxiliar. Deixa eu pegar aqui a Bíblia de novo. Enquanto ele traz aqui, olha para cá. Ó. Tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Ele diz mais, apegai-vos, olha o recado de Deus através dela. Apegai-vos à Bíblia. Oh, Deus seja louvado. Com licença aqui, amigos, deixa eu pegar aqui. Olha aqui o que ela está dizendo. Olha aqui, ó. Apegai-vos à Bíblia. Tomem a Bíblia como ela é. Aqui está a pura palavra de Deus. Veja, é uma pessoa que surge nesse período dizendo ao povo, é a Bíblia. Voltem-se para a Bíblia. Recorram à Bíblia. O mundo estava indo para um abismo do ceticismo, da incredulidade, da imoralidade, tudo que não prestava. E de repente, 1844, surge a última etapa da Igreja de Deus, o último remanescente. E Deus levanta então uma mulher depois de ter chamado 2 homens que não aceitaram. E então, ela surge dizendo, voltem-se para a Bíblia. Oh Deus querido, há muita coisa que ela escreveu. Mas deixa eu lhe contar mais uma história, presta atenção. Talvez haja alguém que diga assim, mas pastor, não tem nenhuma parte que essa mulher escreveu na Bíblia. Não tem. Por isso eu não aceito. Tá bom, se você não aceita porque ela não escreveu nada na Bíblia, tem alguma coisa aqui que Enoque escreveu algum livro na Bíblia? Não. Enoque? Não. João Batista escreveu alguma coisa na Bíblia? Não. As filhas de Filipe, que eram profetisas, escreveram alguma coisa na Bíblia? Não. Não escreveram. Adão escreveu alguma coisa na Bíblia? Também não. Então você não deve acreditar em Adão, nem em Enoque, nem em João Batista. Por quê? Porque eles não escreveram nada na Bíblia. Percebeu? Deixa eu lhe contar uma coisa muito interessante. Olha, presta atenção aqui. Pode me tirar da tela, sonoplastia, mais uma vez? Para que todo mundo possa ver isso aqui. Veja, nem todos os profetas, amigos, escreveram parte da Bíblia. Pelo menos 12 profetas que são verdadeiros não são autores de nenhum livro da Bíblia. E o maior exemplo é o próprio João Batista. Jesus Cristo disse em Mateus 11:11, ele disse que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E João Batista nunca escreveu uma letra na Bíblia Sagrada. Por isso, olha aqui para mim de novo.
Volte aqui comigo, meu sonoplasta. Respira fundo. Ei. O que é então, pastor, a voz dos 7 trovões? Amigo, a voz dos 7 trovões é a última mensagem de Deus para a raça humana. Aí tem uma coisa curiosa. Já que a voz dos 7 trovões é a voz de Deus, então, se é Deus quem fala, então deixemos que o profeta transmita. Olha nos meus óculos. Cheguei até aqui para te dizer. Eu não sei o que é a voz dos 7 trovões. Não, pastor, brincadeira. O senhor fez 3 lives para chegar aqui e me dizer que o senhor não sabe qual é a voz. Eu não sei. Ah, pastor, eu vou sair dessa live. Não, não sai não, filho. Não sai não. Eu não terminei a história. Eu não sei. Você sabe? Não. Alguém dos que estão aqui sabe qual que é a voz de 7 trovões? Não, ninguém sabe. Então presta atenção. Já que os 7 trovões é palavra de Deus, é a voz de Deus, então deixe que aquele que ele chamou para transmitir a sua mensagem nesse período diga o que é. E eu te pergunto, quem foi que Deus chamou nesse período que nós estamos estudando aqui para ser um profeta de Deus? Ellen Gold White. Então, ela que diga o que é a voz dos 7 trovões e não eu. Pastor, mas ela disse. Aí disse. Disse. Está sentado? Então vamos lá, presta atenção. Vamos ouvir o profeta falar agora. Olha o que está escrito. Pode me tirar da tela só para isso, para ficar bem nítido para todo mundo. Isso, olha lá, ó. Olha o que está escrito. Depois de se haverem pronunciado os 7 trovões, vem a instrução a João, assim como a Daniel a respeito do livrinho. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, que está Apocalipse 10, verso 4. João vê o livrinho aberto, que se referia às profecias de Daniel. Então as profecias de Daniel têm seu lugar, devido lugar, na primeira, segunda e terceira mensagem angélica a serem dadas ao mundo. A abertura do livrinho foi a mensagem relacionada com o tempo. Continuando, os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia, o outro a revelação. Um é o livro selado, o outro o livro aberto. A luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, atenção agora, foi a descrição dos eventos que ocorreriam sobre a primeira e segunda mensagens angélicas. E agora, não me coloca na tela não, continue olhando agora, que nós vamos ver que descrições são essas, essas mensagens angélicas, em que período foi? Presta atenção, vamos agora. As 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem angélica, que está Apocalipse 14, versos 6 e 7, foi o movimento adventista de 1844. A mensagem chegou a todos os postos missionários do mundo, mas ainda faltavam muitas tribos, nações, línguas, conforme está em Apocalipse 14, 6. Ok? Segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 8, sendo proclamada desde o movimento adventista de 1844, mas sua mensagem não se cumpriu naquela época. A mensagem do segundo anjo não se cumpriu plenamente. Por quê? Porque a apostasia ainda não alcançou a sua culminância, a queda de Babilônia ainda não foi completa, ela é gradual. E terceiro, ainda não se pode dizer caiu a grande Babilônia, não se pode dizer isso ainda, até que saia um decreto para guardar o domingo no lugar do sábado, até esse ponto. Você vai saber disso um momento mais à frente. Terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 9 a 12. Esta mensagem, como a do segundo anjo, também é válida, mas não se cumpriu ainda, nem mesmo parcialmente. Ela ainda está para o futuro. Agora, olhe nos meus óculos, presta atenção. Olhe nos meus óculos aqui. Percebeu? A voz dos 7 trovões era o desenrolar dos eventos a partir do movimento que surge em meados de 1844. Aí, eu fiz um apanhado para você, para lhe ajudar. Fiz um resumo dos últimos temas escatológicos. Por favor. Eu fiz um resumo dos últimos temas escatológicos. São 7 mensagens ao remanescente, a partir de 1844 para frente. Mas um detalhe que eu quero que você observe. Todos os demais temas escatológicos que existem estão inseridos dentro desses 7 tópicos que eu coloquei aqui para você. E quais são eles, pastor? Pode me tirar da tela de novo. Vamos a eles. Primeiro, reavivamento e reforma. Está em Abacuque 3, verso 2 e João 20, verso 20.
Isso aqui foi o que Ellen Goldwhite escreveu. Ela escreveu que deve haver um reavivamento e reforma no meio do povo de Deus. E está lá na Bíblia. Ela escreveu sobre o decreto dominical, quando os Estados Unidos da América vão decretar o domingo como dia de guarda, e o mundo inteiro vai copiar esse decreto. Isso está em Sofonias capítulo 2, verso 1 a 13, e Apocalipse 13, verso 11 a 18. Terceiro, haverá um selamento. Ellen White escreve sobre isso, e olha, está lá na Bíblia, Ezequiel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7. Ela descreve também que haverá uma sacudidura, um peneiramento no meio do povo de Deus. Isso está em Amós 9 e em Lucas 22. Ela fala também que haverá uma chuva seródia, ou seja, houve uma chuva temporânea, que foi o derramamento do Espírito Santo na época do Pentecostes, e haverá uma chuva seródia, que é o derramamento do Espírito Santo em plenitude, para que o evangelho seja concluído no mundo inteiro. Isso está em Joel capítulo 2 e em Atos capítulo 2. Veio então o alto clamor. Ellen White descreve também que haverá um alto clamor. O mundo inteiro vai ouvir a verdade da Bíblia Sagrada. E isso está em Isaías 58 e Apocalipse capítulo 14. E vem então o último tópico, que é o tempo de angústia prévio e angústia de Jacó, que termina com a volta de Jesus. E Ellen White escreveu isso, mas tem base bíblica. Está em Jeremias 30 e em Apocalipse capítulo 13. Então olha aqui nos meus óculos. Os 7 tópicos que eu coloquei aqui são 7 coisas que ela trata, ok? Ela não trata só disso, tá? Mas esses 7 tópicos ela trata disso. E todos eles estão na Bíblia Sagrada. Ou seja, foi uma profetisa que levou o povo de volta para a pura palavra de Deus. Os adventistas do 7º dia, eles creem que representam a igreja remanescente de Deus. E que a pessoa de Ellen Goldwhite foi a pessoa em que Deus manifestou o puro dom de profecia bíblico. Por favor, preste atenção. Deus disse, 2 Crônicas 20, 20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio. Eu creio. Eu creio no Senhor meu Deus. E eu creio nos seus profetas. E se Deus quis, a partir de 1844, levantar uma pessoa para ser profetisa, para a última etapa da sua igreja, eu creio. Porque assim o diz a palavra de Deus. E eu creio. Por isso, amigo, respira fundo agora. Porque agora chegou a hora. Amigo, a hora está chegando em que nós vamos partir para o céu. Por isso, preste atenção uma coisa agora, vamos fazer uma viagem. João capítulo 14, Jesus prometeu: eu voltarei e levarei vocês, para que vocês estejam comigo. Agora respira fundo. Respira fundo, vamos fazer uma viagem para o céu. Nós passaremos 7 dias viajando daqui até chegarmos na cidade santa. Veja, isso é bíblico, está em Josué capítulo 6 e Hebreus capítulo 4. A entrada em Jericó, 7 dias cercando a cidade, era o tipo da viagem que nós iremos fazer para o céu. E o apóstolo Paulo relembra isto em Hebreus capítulo 4. Agora veja o que foi que Ellen White escreveu. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Nós vamos viajar daqui para o céu, amigo. 7 dias caminhando por esse espaço sideral. Oh Deus bendito, louvado seja o seu nome. Ei, tem mais. Como nós iremos para o céu, pastor? No livro Primeiros Escritos, na página 287, 288, está escrito assim, ó: em cada lado do carro de nuvem haviam asas, e debaixo dele rodas vivas, e movendo-se o carro para cima, as rodas cantavam santo, e as asas movendo-se clamavam santo, e a multidão de anjos em redor da nuvem clamava santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Apocalipse 14 verso 6. E os santos, os salvos, eu e você, na nuvem,
nós clamávamos, ou vamos clamar, glória, aleluia, e o carro então se move para cima em direção à cidade santa. Ó Deus bendito, primeiros inscritos, olhe para cá, ei, prepare-se, porque quem sabe nós não cantaremos o hino que foi cantado aqui antes de começarmos a live. Glória, glória, aleluia. Imaginou nós subindo para encontrarmos com a cidade de Deus e cantando glórias, aleluias. Oh Deus bendito. Ei, existem anjos lá no céu preparando coroas. Veja o que foi que essa mulher escreveu na meditação matinal de 1992, na página 288. Ela diz assim: anjos se acham empenhados em fazer coroas para eles, para os salvos, e sobre essas coroas adornadas de estrelas se refletirá como esplendor a luz que irradia do trono de Deus. Oh Deus querido, ei, existem anjos preparando coroas. Hoje um anjo pode preparar uma coroa a mais, a sua, se você aceitar a Jesus como seu Salvador, se você for batizado, se você obedecer aos 10 mandamentos, você se prepare para o céu, porque um anjo vai preparar a tua coroa. Oh Deus querido, ei, nós vamos ganhar presentes quando estivermos lá no céu. Olha o que foi que ela escreveu, primeiros escritos, página 288. Jesus então trouxe as coroas e com a sua própria mão direita as colocou sobre a nossa cabeça, e então ele nos deu harpa de ouro e palmas de vitória. Nós vamos ganhar presentes lá no céu. Isso está na Bíblia. A carta a Timóteo diz que nós vamos receber coroa. Apocalipse diz que nós vamos receber harpa. Apocalipse diz que nós vamos ter palmas. E Apocalipse diz que nós vamos ganhar uma pedrinha branca. Tem mais. Ei, como é que a gente vai entrar na cidade de Deus? Primeiros escritos, página 288, diz assim: vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos até a porta da cidade. Ele lançou mão da porta e girou sobre os seus resplandecentes gozos e mandou entrarem as nações que haviam observado a verdade. Jesus mesmo vai abrir a porta da cidade, amigo, e nós então entraremos. Tem mais, olha só. Logo, me tira da tela isso na próxima, para a gente ler bem bonito agora, olha só. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz de Jesus dizendo: vinde, povo meu, vieste da grande tribulação e fizeste minha vontade, sofreste por mim, vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos: aleluia, glória, e nós entramos na cidade. Oh Deus bendito, olha que mensagem fantástica essa mulher escreveu. Nós vamos entrar na cidade dizendo: glória, aleluia, chegamos ao céu. E ele disse: lá haverá uma ceia e eu vou servir vocês. Mas que ceia é essa? O que é que vai ter lá para a gente comer? Ei, olha só, lá há uma mesa, um banquete esperando por nós. E está na Bíblia, tá? Lucas 13, verso 29. Jesus mesmo disse: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Olha o que foi que ela escreveu sobre essa mesa. Primeiros escritos, página 19. Ela escreveu assim, ó: e viu uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Viu o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Oh Deus querido, ei filho de Deus, há uma mesa preparada para nós no reino dos céus. E ela escreveu dizendo até o que vai ter na mesa. Deus revelou, amigo. Ei, tem mais. E como vão ser as nossas casas lá no céu? Respira fundo, olha o que está escrito: vi ali casas belíssimas que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas machetadas de pedras preciosas, muito agradáveis à vista, destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. E ela diz mais, que nessa prateleira nós vamos tirar a nossa coroa e colocá-la ali na prateleira. Oh Deus querido, as nossas casas vão ser de ouro e pedras preciosas. Aí vem um ponto crucial. É difícil alcançar o céu? Sim ou não? Pastor, eu acho que é difícil, mas respira fundo. E olha o que foi escrito, primeiros escritos, página 17, diz assim: tentamos lembrar nossas maiores provações. Depois que a gente chegou lá no céu, nós vamos tentar lembrar de nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava,
que nada podemos dizer-lhes. E todos os salvos vão dizer: aleluia! É muito fácil alcançar o céu. Amém? Ei, olhe para mim. Olha o que ela escreveu, que nós, quando chegarmos lá, amigo, as coisas que Deus tem preparado para nós são tão inimagináveis que nós não vamos conseguir lembrar do que passamos aqui. Mas uma coisa diremos: aleluia! É muito fácil alcançar o céu, amigo. Com essa mensagem nós chegamos ao fim da nossa série, o último convite. E eu quero aqui fazer um apelo ao seu coração. Amigo, por favor, você vai ouvir uma música especial agora, mas por favor preste atenção. Ei, eu posso nunca ter o prazer de ver você de forma pessoal, mas nós nos veremos lá. Ei, eu posso nunca mais ter o prazer e o privilégio de ver algumas pessoas que eu as vi, que eu as conheci, até mesmo na cidade em que moro, mas eu creio que um dia nós nos veremos lá, amigo. Repito, se eu nunca tiver o prazer de ver você, se eu nunca tiver o privilégio de ver você, eu lembro que uma vez fizemos uma série pelo WhatsApp, e um rapaz, eu estava na cidade de Santa Inês, e ele estava no Pará. Ele disse: pastor, eu quero que o senhor venha aqui me batizar. Eu disse: amigo, eu só posso ir se for nas férias. E ele aguardou, e eu fui lá nas férias e batizei aquele rapaz nas águas do rio Xingu. Foi batizado. Ei, eu posso não ter o privilégio de um dia ver você aqui na terra, mas um dia nós nos veremos lá. E um dia eu quero que você, lá debaixo da árvore da vida, me chame e diga assim: o senhor não é o Zacarias? Eu vou dizer: sim, eu era o Zacarias lá na terra, porque lá nós vamos ter outro nome. E você vai dizer assim: Zacarias, eu assisti às suas lives e hoje eu estou aqui. E eu quero te dar um abraço. Eu preciso parar, senão a gente se emociona. Vamos ouvir uma música. Vamos ouvir uma música e depois eu volto para orar contigo. Vamos ouvir. A irmã Yara vai cantar. Enquanto ela estiver cantando, tome a sua decisão. Nós vamos nos ver lá. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei,
mais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais serão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a sua palavra e os sinais que são a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. O céu será para sempre meu lar. Amém. Obrigado, Yara. Fica aí, Yara, fica aí. Estimado irmão e irmã, nós chegamos ao final. Foi muito bom ter estado com vocês durante todas essas lives. Repito o que falei no início, fizemos aquilo que podíamos fazer de melhor. Eu espero que a gente se veja, se não aqui, mas um dia que nós estivermos vendo Jesus aparecendo na nuvem dos céus, rumando para a cidade celestial. Eu preciso orar com você agora, mas quero orar por sua decisão. É o meu último apelo para que você aceite as verdades que aqui foram pregadas
unicamente dentro desse livro, a Bíblia Sagrada. Agora você já sabe até o que é a voz dos 7 trovões. Eu posso orar por sua decisão. Algumas vezes eu disse, e vou repetir hoje: não importa onde você esteja, se você quiser se tornar um adventista do 7º dia, um pastor adventista vai até você para batizar você. E não importa onde você estiver, um pastor vai até você para cumprir a missão e alegrar o seu coração, batizando você. Eu quero orar com você agora. Posso orar? Vamos orar como nós fizemos sempre. Levante a sua mão para o céu e vamos orar. Dessa vez eu peço a você que apenas ouça a oração. Você sempre orou comigo, mas hoje eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Apenas ouça. Bendito Deus e Pai, durante várias noites, Senhor, o Senhor é testemunha que nós fizemos o melhor que podíamos. Eu digo, Senhor, em todos os aspectos, mas principalmente em transmitir a mensagem. Por favor, Senhor, a Tua palavra nos diz que nenhum trabalho feito para o Senhor é vão. O Senhor nos diz na Sua palavra, Senhor, que nós podemos lançar o nosso pão sobre as águas, que um dia nós iremos colher os frutos disto. O Senhor nos ensina que nós podemos pregar o Evangelho, que um dia pessoas estarão no reino dos céus por causa da mensagem pregada. Agora, Pai Santo, eu peço por estes que assistiram ao vivo as lives, por aqueles que viram ou ainda terão a oportunidade de ver essas mensagens, de ouvir essas mensagens, que o Seu Espírito trabalhe fortemente, Senhor, para que essas pessoas tomem a decisão antes que seja tarde demais. Hoje, Senhor, para encerrar essa série, nós mostramos como Satanás trabalhou para jogar a verdade por terra. Levantou falsos ensinamentos, falsas doutrinas, enganou pessoas, mentiu para pessoas. Mas o Senhor é tão bom, que o Senhor levantou o último remanescente a partir de 1844, e com esse remanescente, o Senhor levantou um profeta. O Senhor fez um convite a 2 homens que não aceitaram, mas finalmente uma mulher o aceitou. A mulher aceitou o chamado. Seu nome é Ellen Goldwhite. E hoje, Senhor, nós sabemos de que a igreja adventista do 7º dia é a igreja remanescente de Deus dos últimos dias. E que essa profetisa escreveu sobre a voz dos 7 trovões e deixou escrito para nós os últimos conselhos para que esta igreja conclua o seu trabalho de pregar a todo mundo a verdade, reunir pessoas que queiram ser salvas, para que Jesus Cristo apareça nas nuvens do céu, dando um ponto final a este mundo de pecados. Eu oro, Senhor, por essa pessoa agora. Peço ao Senhor que o Teu Espírito a ajude a tomar a decisão mais importante de sua vida. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma coisa diferente para encerrar, né? Eu queria convidar os meus amigos que nos ajudaram. Ei, psiu. Vem cá, a irmã Rosângela. Nós temos todo um bastidor aqui de pessoas que sempre nos ajudaram para que nós pudéssemos fazer com bastante carinho essa transmissão. Eu quero convidar aqui a vocês que estão aqui, né? Podem vir vocês. Essa aqui vocês não conhecem direito, né?
A irmã Rosângela, pode vir para cá, vem para cá. Apareçam todos aqui, olha, a irmã Rosângela. Esse aqui é o Alisson. Vem cá, Alisson. Esse aqui é o que fica ali atrás, ali no computador. Esse aqui é o Felipe Adler, né? É também que fica ali no computador. São os dois que ficam nos computadores, tá? Chega pra cá, Edmar. Pode vir pra cá, não tem problema ficar na frente não. Esse aqui é o Edmar. Esse aqui é o nosso iluminotecário, sonoplasta, né? Esse aqui é o Eric. Vocês quase não conhecem o Eric, né? Está sempre cantando. Chega na sua cara, Eric. Isso, o Eric, né? Nós temos algumas outras pessoas que estão ali, querem ficar no anonimato. Mas olha, eu agradeço a vocês, tá? Por ter nos ajudado, tá? Vamos ficar assim de ladinho assim para caber todo mundo na tela. Isso aí, ó. Agradeço a vocês, tá? Pelo carinho, tá? Pelas músicas, pelas orações que vocês fizeram por todas essas pessoas que estão aí nos assistindo e que ainda vão assistir. Muita gente vai assistir ainda, né? A série vai ficar aí no YouTube para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Que Deus os abençoe grandemente. Eu queria que você aí desse um joinha para eles, tá? Dá um joinha aí para eles, tá? Isso, dá um joinha para eles. Gente, obrigado. Nós vamos descer agora e a irmã Rosângela fica com a parte de encerramento. Pode encerrar aqui mesmo, sem dificuldade. Dizer o quê, né? Diante de tantas palavras, mexe com o nosso coração, mexe com as nossas emoções. Nós vamos sentir muita falta de estarmos nos reunindo aqui nesses encontros com você, abrindo a palavra de Deus. E se essa palavra de hoje mexeu comigo, que já conheço, que já tenho intimidade há tantos anos, imagine com você. Imagine com você, minha querida amiga Raimunda Vieira, mais conhecida por Dica, que hoje sentou para assistir essa transmissão. Nós sabemos que o agir do Espírito Santo é extraordinário. E essa noite foi revelador para muita gente. E vai continuar sendo à medida que as pessoas estiverem assistindo essa transmissão. Que você possa compartilhar, que você possa rever muitas e muitas vezes todas as outras do início ao fim, para que você compreenda muito bem os planos de Deus para você, revelado ali no Apocalipse. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Muito obrigada por todos vocês que interagiram conosco nesse chat, que participaram ativamente, que compartilharam essa transmissão, que apoiaram todos nós para que esse trabalho pudesse estar acontecendo. Só Deus é quem vai revelar os frutos desse trabalho, porque tudo que nós fizemos aqui, durante todas essas noites, durante todos esses meses, foi para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E é para esse Deus que nós erguemos o nosso clamor, que possa estar abençoando você que está assistindo, que ainda está indeciso, para que você possa tomar a sua decisão. Nós sabemos que frutos virão desse trabalho, porque esse trabalho não é nosso, nós somos apenas instrumento. Então que Deus abençoe a sua vida, continue com você, e nós deixamos aqui o nosso muito obrigada e os nossos cumprimentos e aquele tchau, tchau.